Olá, hoje vamos responder um criador, uma pessoa que me mandou uma mensagem com a seguinte pergunta: Laís, como saber se alguém é o que ela parece ser? Ou seja, como perceber se eu posso confiar em algum nível nessa pessoa, independente da relação? Então, andei pensando sobre essa pergunta e eu resolvi gravar esse vídeo com alguns insights que de repente possam fazer você refletir se isso tem ou não sentido para você e posso te ajudar nesse processo. O que eu acho interessante para lembrar quando a gente fala de perceber se a pessoa é real, se aquilo é confiável e tudo mais? A primeira coisa é sentir, tá bom? Aqui no canal eu já fiz vários vídeos de energia e tudo mais, então você pode acessar, tá bom? Esse conteúdo aqui no canal. E é muito importante na vida a gente perceber e sentir a energia da pessoa, tá bom? Se você não é uma pessoa muito ligada em energia e tudo mais, provavelmente no decorrer da vida você pode desenvolver essa tática e perceber, porque também tem gente, quando a gente fala de energia, tem gente que confunde muito esse assunto, mas de qualquer maneira perceba e sinta a energia da pessoa. É muito importante a gente perceber isso. Também é importante, quando a gente fala de perceber se uma pessoa é o que ela demonstra ser e tudo mais, é o seguinte: a gente não pode simplesmente ouvir palavras. Claro que a comunicação é a base de tudo na vida. Eu fiz até um vídeo que eu cito essa questão. A comunicação é fundamental na vida, mas a gente precisa também observar o que? Ações, né? Então não vale só se você tem, vamos supor, né, na sua vida profissional, você imagina aquela pessoa está prometendo a sua promoção e nunca acontece. E aí na sua vida, no seu círculo de amizades, no seu círculo social, a pessoa não tem consideração nenhuma por você, não te dá um feedback, não responde suas mensagens no WhatsApp, não responde suas mensagens no Facebook. Claro que todo mundo é muito ocupado e tudo mais, mas quem quer arruma um jeito. De repente você não é prioridade para essa pessoa, mas isso é um assunto também para um outro vídeo. Mas de qualquer maneira você tem que perceber e analisar as pessoas. Analisar é um termo muito profundo. Você tem que perceber a energia de acordo com as ações que a pessoa tem. Porque não adianta nada falar: olha, eu amo você, eu me importo com você, você é meu irmão da alma, você é meu membro da minha família, você é o melhor funcionário do mundo, quando você não tem o quê? Ações para fazer sentido aquilo para você. Quando a pessoa tem ações, o discurso fica desnecessário. Por exemplo, quando a pessoa é confiável, ela simplesmente não precisa falar nada. Acontece aqui no canal, aqui não tem nenhum banner falando: olha, tem vídeo novo toda quarta, toda quinta, porque como eu posto vídeo há anos assim, provavelmente a pessoa pensa: não, ela vai postar um vídeo, se ela falou que está fazendo uma série, ela vai fazer. Então, se você analisar quando a pessoa age, o discurso não é mais necessário, não precisa mais perceber o discurso, a não ser que você seja uma pessoa auditiva. Tem pessoas que têm essa coisa, né, da audição, mas aí também isso é um tipo de personalidade. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu compartilho ela de vez em quando no Facebook. Se você ainda não está no Facebook, fica o meu convite aqui, vem para o Facebook também, que é uma frase que fala o seguinte: o exemplo bate o discurso. Não é essa frase, mas essa é a minha tradução da frase, e eu concordo plenamente com essa frase. Quando você tem um exemplo, aquilo é muito maior do que o discurso, e isso acontece muito na família, tá bom? Muitas vezes os filhos reproduzem o comportamento dos pais, ok? Não o discurso. Não adianta, se você fuma, por exemplo, falar para o seu filho: olha, não fume, se ele está assistindo você fumar. Depende. Tem pessoas que sentem repulsa àquilo, porque não querem terminar, igual aquele pai, aquela mãe, aquele exemplo. E ao inverso, pessoas que admiram e se tornam aquilo. Então, isso é um exemplo simples, tá bom, gente? Não estou me aprofundando nesse assunto, tá bom? Mas isso significa o quê? Isso significa que o exemplo bate o discurso. Então, não adianta nada você ficar ouvindo palavras que são jogadas ao vento quando você não percebe que essa pessoa, ela une
discurso e ação. Isso se chama congruência, que é também um vídeo que eu já trouxe aqui no canal. Então você também pode assistir esse vídeo. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante quando a gente fala de perceber se uma pessoa é o que ela parece. E quando a pessoa, ela simplesmente ela é aliada ao discurso, às ações, ela nem precisa abrir a boca, ela nem precisa, muitas vezes, falar para você, porque você simplesmente percebe aquilo naquela pessoa. Então isso é fundamental quando a gente fala aí de confiança, de perceber. Perceba se o discurso dessa pessoa tem a ver com as ações dela. E você sempre deve acreditar nas ações. Essa é a minha orientação pessoal, tá bom? Se você quiser seguir outra, ótimo. Na minha opinião, a gente precisa observar as ações, porque senão fica uma coisa doida. Isso acontece muito nos relacionamentos pessoais, né? Muita gente acredita, né? O outro fala, eu não tenho tempo, não sei o quê, e as ações são totalmente contrárias. Então é importante observar isso também. Eu acho que é importante também perceber a constância que essa pessoa tem na relação com você, independente da relação que seja, se é na esfera pessoal, se é na esfera amorosa, afetiva. Perceba, essa pessoa tem ou não constância com você. Isso também é uma outra questão que eu acho relevante para citar. E por fim, para terminar esse assunto, para não ficar um vídeo muito longo para você, como perceber se alguém é o que ela aparenta ser, se alguém é confiável, é o seguinte: como as pessoas te tratam reflete muito o que elas sentem sobre elas mesmas. Então isso é muito importante a gente entender essa frase, o que isso significa. E isso eu quero falar para você o seguinte: se tem uma pessoa, se você está com alguém, tá bom? Independente de quem seja, o cenário que for, e você percebe que essa pessoa maltrata outras pessoas e tudo mais, não é pessoal contra outras pessoas, é quem essa pessoa é como ela se sente sobre ela mesma. Isso é muito importante a gente entender de uma vez por todas, né? Então, a forma como o outro trata outra pessoa tem a ver como esse primeiro outro se sente em relação a si mesmo. Isso é muito interessante e isso é um fato. Se você analisar isso na sua vida, você vai perceber. Pessoas que têm o hábito de maltratar outras se sentem muito mal sobre si mesma, normalmente. Eu não vou me aprofundar aqui nos motivos, tem várias questões sobre isso. Mas isso, então, tem a ver com a energia dessa pessoa. E existe uma tendência, ok? Vou repetir. Existe uma tendência, talvez, dessa pessoa fazer a mesma coisa com você. Ou não, pode ser um outro cenário também. Mas, de qualquer maneira, entenda, não leve para o lado pessoal. Muita gente leva tudo para o lado pessoal, tenho que fazer um vídeo sobre esse tema também. Mas perceba isso, a maneira que o outro trata as pessoas ao redor reflete no que a pessoa sente. Você já analisou que tem gente que vive maltratando todo mundo e tem gente que é o quê? Compreensivo, tem gente que é amoroso e tudo mais. Faz parte o quê? Da personalidade da pessoa. E é isso que você que está tentando entender se o outro é confiável ou não, você tem que analisar isso. Quem é essa pessoa? E por fim, a minha última orientação sobre esse assunto é uma frase que eu gosto muito, eu falo para meus clientes, pessoas que têm contato comigo, é o seguinte: o melhor conselheiro é o seu coração, a sua alma, o que você sente, a sua intuição e a sua energia. Não se esqueça disso. Esse sempre é o melhor conselheiro. É o que você está sentindo, é o seu coração, é a sua alma. Então, escute aí a sua intuição, tá bom? Lembrando que esse tema aqui de seguir o seu coração também é complexo, porque tem gente que desconhece seguir o coração, tem gente que tem mania de perseguição, tem gente que acha que o mundo está contra si, tem a teoria da conspiração, mas de qualquer maneira, escute o melhor conselheiro e ele reside dentro de você. Espero que possa te auxiliar com alguma reflexão sobre esse assunto. Se você gostou, se inscreve no canal.